Ele riu na cara dela. Apontou para o piano encostado no canto do salão e soltou que, se ela realmente soubesse tocar, pagava o salário dela do mês inteiro. Marina não disse uma palavra, só olhou para ele e caminhou direto para o banquinho do instrumento. «Ô, garçonete, me traz outra cerveja». Marina recolheu o copo vazio sem nem virar o rosto para Ricardo. «E que seja bem gelada, hein? A gente vem aqui, gasta uma nota, quer ser bem atendido». A mesa do lado fingiu que não ouviu. Dois caras de terno baixaram os olhos para o prato. Ricardo era daquele tipo. Voz alta que tomava conta do ambiente, roupa impecável, risada fora de hora. Tinha chegado com 4 sócios naquela sexta e por volta das 8 da noite já estavam na segunda garrafa. Os modos brutos não eram acidente, era arrogância pura, bancada pelo bolso. Marina voltou com a bebida e deixou o copo sobre a toalha, sem pressa. «Demorou!» ele cuspiu, ignorando completamente a presença dela. Ela não respondeu. Foi nesse instante que ele reparou no piano, um trambolho velho, mas bem conservado, encostado na parede perto da porta. Enfeite puro. Fazia anos que ninguém tirava uma nota daquilo ali. Existia mais para dar estilo do que qualquer outra coisa. «Ei você!» O grito atravessou o salão. «Esse piano é enfeite ou tem alguém aqui que sabe tocar?» Marina parou no meio do caminho para a cozinha. «É só decoração, senhor. Que pena!» Ele se virou para os amigos e soltou uma gargalhada. «Tanto móvel fino e ninguém aqui presta para tocar». Os convidados acompanharam a risada. Um deu uma cotovelada no outro. Um terceiro já estava com o celular na mão, filmando. Ricardo cravou os olhos em Marina com aquele sorriso de quem se acha o dono do mundo. «Você entende disso, garçonete?» O burburinho do restaurante morreu. Várias pessoas viraram o rosto devagar. Marina ficou imóvel por um segundo. As mãos apertaram a bandeja. «Essa não é minha função aqui, senhor». «Óbvio que não». Ele deu um gole devagar no copo com ar de vitória. «Garçonete não toca piano. Garçonete serve bebida». O grupo riu de novo, mais alto. Ricardo inclinou o corpo para frente, erguendo o copo na direção dos outros clientes, como se fosse fazer um brinde geral. «Senhores, vou fazer uma proposta generosa para a moça». A voz era forte, medida. «Se ela sentar naquele banco agora e tocar de verdade, eu pago o salário do mês dela, do meu bolso». Mais risadas. O cara do celular seguiu gravando. Marina olhou para o piano, depois fixou os olhos em Ricardo. O que estaria passando pela cabeça dela naquele segundo? O tilintar do gelo no copo foi o bastante para detonar. Não foi o piano. Não foram as risadas de Ricardo. Foi aquele som sutil, cortante, dos cubos de gelo quebrando no vidro. O mesmo estalo que ela ouviu nos camarins do Teatro Municipal de São Paulo, uma noite de novembro, 12 anos atrás, quando uma assistente entrou com uma bandeja de bebidas para comemorar antes mesmo de ela subir ao palco. E a mente de Marina viajou para o passado. Tinha 15 anos quando subiu num palco de verdade pela primeira vez. Uma cidade no interior de São Paulo, um evento regional, um piano desafinado, um banco torto. Nada daquilo importou. «Marina, você não está nervosa?» A mãe perguntou antes de ela entrar. «Tô sim, mãe, mas quando eu sentar, passa». E passou. Ela tocou por 22 minutos seguidos, sem errar uma nota só. Quando terminou, o público ficou mudo por 3 segundos antes de explodir em aplausos. 3 segundos. Ela nunca apagou esse instante da cabeça. Dizia que era o som mais bonito que existia, aquela pausa antes dos aplausos, quando as pessoas ainda estão processando o que acabaram de ver. Depois vieram as bolsas, os professores, os concursos. Mudou para São Paulo aos 17 anos com uma mala só. A professora Helena, que a orientou por 7 anos, repetia sem falta: «Você não toca peças, Marina, você conta histórias». Ela acreditou nessa história por muito tempo. A segunda lembrança veio mais rápida e cruel. 3 dias antes do recital mais importante da vida dela, a mão direita começou a falhar. Um tremor minúsculo, quase invisível.
Ela ignorou. No dia seguinte, veio a dor. No terceiro dia, ela mal conseguia segurar um copo. Distonia focal. O médico diagnosticou, sem rodeios. É involuntário. Pode melhorar com reabilitação ou talvez não. Quanto tempo leva? Ela perguntou. Meses, anos, talvez para sempre. Ela saiu da clínica, sentou num banco de praça e ficou olhando para as próprias mãos por 40 minutos. Não chorou uma lágrima, só observava como se fossem de outra pessoa. O evento foi cancelado. A professora Helena ligou uma vez, depois nunca mais procurou. A terceira lembrança foi ainda mais silenciosa. Marina tinha 26 anos quando leu o cartaz colado no vidro do restaurante. Precisa-se de garçonete sem experiência. Ficou parada na calçada por uns 2 minutos. Vai entrar ou só tá olhando? O seu Arthur perguntou da porta sem maldade, só curioso. Ela entrou. Já fazia 4 anos disso. Marina! O grito de Marcos estourou a bolha. Ela piscou. O restaurante voltou de repente. Os clientes, a luz, o cheiro da comida, o barulho dos talheres. Marina, a mesa 6 está esperando. Ela jogou um olhar rápido para o piano. Depois ajustou a bandeja no braço e foi para a mesa 6. A mão direita estava firme. Muito mais firme do que qualquer um poderia imaginar. Marina atendeu os clientes, anotou o pedido e voltou para a área da cozinha. Feito robô. Mas o olhar voltava, uma e outra vez, para o piano. Era um Essenfelder antigo, mogno escuro, com 2 teclas descascadas na ponta direita. Ela sabia exatamente quais eram. Tinha passado os dedos nelas uma única vez, no primeiro mês ali, quando o salão ainda estava vazio e seu Arthur varria a entrada. O homem não falou nada, fez que não viu, e ela nunca mais chegou perto. Mas naquela noite o instrumento parecia mais ao alcance do que de costume. Ou talvez ela tivesse se aproximado sem perceber, porque quando baixou os olhos, viu a palma da mão apoiada na madeira. Os dedos formavam uma curva leve, a postura exata de quem está prestes a iniciar uma escala. Ela afastou o braço devagar, como se a madeira queimasse. A mesa 12 pediu mais água. A mesa 3 pediu a conta. Ela fez o trajeto, voltou, saiu de novo. Mas cada vez que atravessava o salão, passava a poucos passos daquele banco gasto e a cada volta ficava mais difícil não parar. Numa dessas idas, ela diminuiu o passo, um instante só. Fixou os olhos nas teclas. Os dedos da mão direita dançaram no ar por conta própria, leve, quase invisível. Um padrão breve, 3 notas, as 3 primeiras notas de uma obra que tinha tocado aos 18 anos num auditório em Campinas. Marina, tão chamando na 8. Ela fechou a mão e seguiu. Ricardo continuava no lugar. Mais alto agora, abrindo outra garrafa, contando histórias para os convidados que arrancavam gargalhadas toda hora. Num momento, cruzou o olhar com ela enquanto passava e gritou, com a maior cara de pau. Ainda tô esperando o show, hein, garçonete? Os amigos riram. Ela calou. Mas uma parte dentro dela estava respondendo. O detalhe é que ela ainda não sabia o quê. Marcos parou do lado dela no balcão, com aquela cara de quem vai falar algo chato, mas já decidiu que vai falar. Marina, preciso falar com você. Ela já sabia o discurso. Não vou arrumar confusão, Marcos. Eu sei, mas preciso ter certeza. Ele baixou a voz. Esse cara é cliente regular há 3 anos. Gasta bem, indica a gente para a firma inteira. Eu preciso que o turno termine em paz. Tá claro. Tá claro ou você tá só me enrolando? Ela virou para encarar ele. Tá claro, Marcos. Ele ficou olhando para ela um segundo a mais, como se procurasse alguma pista no rosto dela. Por fim, balançou a cabeça e se afastou. Júlia, a colega de turno, apareceu por trás com uma bandeja. Nem esquenta, sussurrou enquanto passava. Juro, gente igual ele, quanto mais corda dá, pior fica, deixa pra lá. Já tô deixando.
Sei como você está deixando. Júlia deu um meio sorriso e sumiu no meio dos clientes. 5 minutos depois, Ricardo pediu mais gelo. Marina levou. Quando se abaixou para colocar a geladeira, ele se inclinou um pouco no banco e comentou, em tom de conversa, mas garantindo que o grupo todo ouvisse. Quer saber o que eu acho? Acho que você nunca sentou num piano na sua vida. Não faz ideia de onde ficam as notas. Gargalhada geral. Só tô dizendo que minha oferta continua de pé. Ergueu o copo. O salário do mês. É dinheiro pra caramba pra uma garçonete, não é? Ela se levantou, pegou a bandeja e se mandou sem dizer nada. Só que dessa vez a mão tremia. Foi direto pro banheiro dos fundos, o dos funcionários. Trancou a porta e parou na frente do espelho. O tremor nos braços era inegável. Apoiou as duas mãos na borda da pia e puxou o ar com força. Tentou se acalmar, não conseguiu de primeira. Foi aí que veio aquele pensamento que ela odiava. Aquele que aparecia bem quando menos precisava, com um tom tão lógico que era impossível ignorar. E se você sentar lá e seus braços não responderem? Não era medo inventado. Ela sabia melhor do que ninguém. A doença nunca tinha sumido de verdade. Nos 2 anos depois do diagnóstico, os tremores atacavam direto. Depois foram ficando mais raros. Ela fez terapia, manteve as rotinas, aprendeu a ler os sinais do corpo. Mas nunca mais tinha se exposto a uma plateia. Nunca mais tinha encarado o peso do palco, todos os olhos nela, a expectativa das pessoas. E se ela travasse logo no começo? Conseguiu visualizar a cena, sentar no banco, os clientes olhando, colocar as mãos nas teclas e do nada a mão direita travar, os músculos rebelarem e ela ter que fugir no meio das risadas que não iam parar tão cedo. Ricardo brindando, triunfante, com a voz ecoando pelas paredes. Sabia! Essa imagem foi o bastante. Ela tirou as mãos da pia e ficou olhando para elas. A direita ainda tremia um pouco, mas era tensão, pura ansiedade. Ela sabia a diferença perfeitamente. Você não toca peças, Marina. Você conta histórias. A lembrança da professora Helena veio do nada, como acontecia de vez em quando. Marina apertou os olhos por um instante. Existia um abismo entre não poder tocar e escolher não tocar. Fazia 4 anos que ela vinha escolhendo não chegar perto. Por medo, por cautela, por evitar o golpe de confirmar que talvez os braços não funcionassem mais. Só que aquele cara no salão não fazia ideia do passado dela. Para ele, ela não passava da garota que servia a cerveja e que nunca tinha visto um piano de perto. E isso, por algum motivo, doía de um jeito diferente. Ela abriu os olhos. Olhou para a própria imagem no espelho por um longo tempo. O braço direito já estava firme. Respirou fundo uma vez só, ajustou o avental e segurou a maçaneta. Ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que não ia ficar escondida naquele banheiro. No momento em que Marina saiu do banheiro, Ricardo estava de pé. Cena incomum. Tinha largado a mesa, copo na mão, andando devagar entre as mesas, como se fosse o dono do lugar. Os convidados olhavam com cara de quem está num teatro pago. Olha, voltou! Ele se virou assim que viu ela aparecer no corredor. Já quase botamos a polícia atrás de você. Marina seguiu para o balcão sem responder. Ei, você! O tom ficou mais agressivo. Tô falando com você. Algumas pessoas viraram a cabeça. A mesa do canto largou os talheres. Ela pegou um prato, montou 2 copos e seguiu para a mesa 3, sem acelerar o passo. Que absurdo! Ricardo soltou alto para todo mundo ouvir. A gente pede as coisas, a moça some meia hora e quando volta ainda trata mal. É assim que funciona aqui? O grupo riu. O cara de terno que estava filmando levantou o celular de novo. Marina entregou as bebidas na mesa 3, deu um sorriso para a cliente e voltou. Ricardo já estava a 2 passos dela. Deixa eu te perguntar uma coisa séria. A atitude mudou, mais suave, mais cortante. Você tem orgulho do seu trabalho? Ela encarou ele. Tenho sim. Ah, tem.
Ele inclinou a cabeça. Porque não parece que você se esforça muito. Risadas do grupo. Uma senhora sentada perto desviou o olho constrangida. Você demora meia hora para trazer uma cerveja, some quando a gente precisa e ainda trata a gente como se estivesse fazendo um favor. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Quer saber qual é o problema? Gente que não serve para nada anda sempre com esse ar de superioridade. Faz o mínimo e quer que beijem a mão. Marina puxou o ar pelo nariz. Se quiser pedir mais alguma coisa, é só falar. Já pedi, umas 3 vezes. Ele diminuiu a distância entre os dois. E ainda estou esperando o show do piano. Não esqueceu? O grupo começou a bater palma. 1, 2, 3. Ensaiado demais para ser à toa. Vai, garçonete, um dos convidados gritou. É um salário inteiro. Outro completou rindo. O salão inteiro estava olhando agora. Umas 12, 15 pessoas com os olhos fixos ali. Uns curiosos, outros constrangidos, vários já com o celular apontado. Marcos apareceu na porta da cozinha. Avaliou a cena. Não avançou. Ricardo abriu os braços como quem anuncia uma atração de circo. Senhores, fizeram uma proposta de ouro para a moça aqui. Um salário completo para tirar umas notas do piano. Ele fez uma pausa. E aí ela ficou com medo. A gargalhada foi geral. Não veio só da mesa dele. 2 ou 3 grupos menores entraram junto. Marina sentiu o calor subir pela nuca. Ricardo deu mais um passo. Normal, moça. Todo mundo tem vergonha. Mas pelo menos podia assumir que não sabe nada de música, em vez de ficar se escondendo. Eu nunca disse que não sabia. As palavras saíram antes que ela processasse. O barulho do salão morreu por um instante. Ricardo ergueu a sobrancelha. Como é? Marina endireitou os ombros. Eu nunca disse que não sabia tocar piano. O que eu falei é que não é minha função. O silêncio agora era pesado. Até as risadas dos convidados pararam. Ricardo encarou ela por uns segundos, recalculando. Então prova. Não é lugar nem hora. Não é? Ele cruzou os braços. Ou é porque você sabe que vai passar vergonha? É porque eu tô no meu horário de trabalho. Tá. Ele concordou devagar, recuperando o sorriso superior. Olhou para os amigos. A moça tá no horário de trabalho, senhores. As risadas voltaram, mais altas que antes. Vou te falar uma verdade. O tom de Ricardo mudou, mais áspero, mais pesado. Deu um passo até ficar cara a cara, perto o bastante para ninguém mais ouvir, mas não baixou o volume. Eu já te entendi. Conheço gente igual você, que vive sonhando com um golpe de sorte que nunca vem, porque no fundo sabe que não tem capacidade. Ela tentou responder. E tem mais. Ele seguiu em frente, sem deixar ela falar. Aumentou a voz de novo, virando para o salão inteiro. Quer saber por que a pessoa que serve mesa nunca sai disso? Porque é o que ela consegue, sem ofensa. É a verdade. O silêncio que veio depois foi diferente. Abafado. Vários baixaram o olhar. Uma senhora numa mesa no canto, Dona Carmen, largou o garfo no meio do prato. Ricardo começou a voltar para o lugar triunfante. Se um dia você se sentir capaz, me avisa. A oferta continua. Sentou e ajeitou a roupa. Mas aqui todo mundo sabe que isso é conto de fada. Marina ficou parada no meio do salão, com a bandeja na mão, cercada de olhares. Marcos congelado na porta da cozinha e Júlia observando de longe sem saber como ajudar. Então Ricardo ergueu o copo na direção dela, como se fosse um brinde. Manda mais gelo, mocinha. 3 convidados riram e ficou por isso. Mais gelo, como se nada tivesse acontecido. Como se ela tivesse virado invisível de novo. Marina baixou os olhos, virou as costas e foi para a cozinha. Pelas costas, a conversa de Ricardo e os sócios voltou ao normal, cheia de barulho, ignorando o que tinha acabado de rolar, tratando ela como se fosse só mais um móvel do restaurante, igualzinho ao piano. A cozinha estava no caos de sempre. Panelas, frigideiras, os gritos dos cozinheiros, o barulho da louça.
Marina passou pela porta, largou a bandeja no balcão e ficou paralisada encarando a parede por uns 3 segundos. Júlia passou por ela em silêncio. Só apertou o ombro dela, solidária. Marina puxou as tiras do avental, quase desamarrando. Atitude de quem está a um passo de largar tudo e vazar. Já tinha passado por isso, 2 empregos antes desse. Chegava a hora em que fugir pesava menos do que aguentar. Ficou encarando o pano nas mãos. Manda mais gelo, mocinha. Aquelas palavras batiam na cabeça de um jeito que ela não conseguia calar. Não era a mensagem em si, era a forma, o desprezo total, a certeza absoluta com que ele cuspiu a frase, tratando como algo tão normal que nem valia a pena esperar reação. Ela soltou as tiras do avental. Andou até o corredor dos fundos, o dos funcionários, e sentou numa caixa que todo mundo usava de banco. Apoiou os cotovelos nos joelhos e fixou o olhar no chão. 4 anos. 4 anos naquele lugar. Acordando cedo, fechando tarde, carregando bandeja, engolindo sapo de cliente grosso, pegando plantão pros outros, aguentando bronca do Marcos. 4 anos passando despercebida, chamando aquilo de vida estável. E para quê? Porque não tinha risco. Porque ali ninguém exigia nada além de chegar no horário e não quebrar louça. Porque ali não precisava provar nada no teclado, não tinha que se destacar, não enfrentava o perigo de tentar algo e cair de novo. Ela ergueu o braço direito e ficou olhando. Os músculos estavam calmos, firmes, nenhum tremor. Nessa hora, seu Arthur apareceu no corredor. Tinha esse talento de surgir quando a pessoa precisava, sem motivo aparente. Um homem já passado dos 60, cabelo branco, com aquele passo de quem nunca corre. Tinha 18 anos de negócio. Já tinha visto trocar de dono, reformar o salão, desvalorização, crise. Continuava varrendo o mesmo chão com o mesmo cuidado de sempre. Parou ao ver ela largada ali. Tudo bem? Tudo. Ele ficou na porta, sem chegar perto. Olhou para ela um tempo. Viu o circo lá fora. Marina ficou quieta. Esse tipo de gente, ele comentou calmo, se acha no direito de agir assim porque ninguém nunca botou no lugar. Me pagam para servir, não para educar cliente. Claro que não, ele concordou. Mas talvez essa seja sua chance. Ela olhou para ele. Seu Arthur foi até uma prateleira enferrujada no corredor, onde guardava um pano e tranqueira, e tirou uma caixinha de papelão escondida atrás de um pote. Colocou na caixa de madeira do lado da Marina. Tô guardando isso faz tempo. Achei quando limpei o depósito ano passado. Ela olhou para o objeto. Abriu devagar. Dentro tinha um folheto de concerto. Papel grosso, meio amarelado. No meio, uma foto em preto e branco de uma moça no piano, de perfil, com a postura que só vem depois de anos de estudo. Marina leu o nome embaixo da imagem. Marina Alves, 22 anos, Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Sentiu um nó na garganta. Achei caído no banco do piano, o homem explicou. Deve ter escorregado um dia e ficou lá. Ela ficou olhando a própria foto por um tempo que não soube medir. 22 anos, antes do diagnóstico, antes de cancelarem a noite dela, antes de voltar para Campinas com a mala pequena, antes de colocar aquele avental. Fechou a caixa devagar. Seu Arthur. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Dá para segurar as pontas lá fora 10 minutos? Ele já estava sorrindo antes dela terminar a frase. Tô aqui desde 6 da manhã, Marina. 10 minutos não me matam. Levantou, colocou a caixa debaixo do braço e foi para o salão. Dessa vez, não tinha dúvida. Marina empurrou a porta e parou. A cena era a mesma. Clientes, luzes, burburinho, Ricardo de costas, gesticulando para os amigos, contando não sei o quê. O cara do celular filmando de vez em quando. E o piano lá, encostado, calmo, com as 2 teclas descascadas na direita. Ela andou uns passos na direção do instrumento e parou de novo ao ouvir um murmúrio do lado. Vai encarar mesmo? Era Dona Carmen.
Na mesa dela, do lado do piano, copo na mão, olhando com uma expressão que não era de surpresa, era de confirmação. Ainda não decidi, Marina sussurrou. Eu já. A senhora largou o copo. Te ouvi uma vez, uns 2 anos atrás. Era noite, o salão quase fechando. Você passou a mão nas teclas por meio minuto e parou. Ela fez uma pausa. E acredita, naquele meio minuto não foi qualquer coisinha que saiu. Marina encarou ela. Dona Carmen era cliente antiga. Vinha toda sexta sem falta, sozinha. Sempre a mesma mesa. Nunca foi de conversa. Pedia o prato de sempre, deixava boa gorjeta e ia embora umas 9. Passei 20 anos dando aula de música, a senhora soltou. Tô aposentada, mas disso a gente não se aposenta. Ela mexeu a cabeça na direção de Ricardo. Aquele sujeito não merece o que você tem, mas o resto da sala talvez mereça. Marina olhou para ela um instante. Dona Carmen, se eu sentar ali, a senhora não vai embora? A senhora já tinha virado a cadeira para o piano. Daqui não saio, minha filha. Marina puxou o ar até o fundo e deu os últimos passos até o instrumento. Parou do lado, apoiou a mão na madeira, apertou os olhos um instante e abriu. Sentou no banco devagar, ajeitou as costas. Os ombros relaxaram por instinto, com aquela memória do corpo que nunca abandona a gente. Ela assumiu o ângulo perfeito sem nem pensar. Apoiou os braços nas pernas, ainda longe das teclas, nas pernas. Respirou. Fixou o olhar nas notas. 12 anos. 12 anos sem tocar para a plateia, sem carregar o peso das pessoas, de todo mundo esperando, do silêncio à espera de ser quebrado. Às vezes praticava sozinha, no quarto, num teclado sem pedal, de fone, igual comete um crime. Mas aquilo não contava. Nunca era a mesma coisa. Ergueu o braço direito devagar. Apoiou as mãos nas notas. Apertou 3 teclas. Só 3. Um acorde simples, limpo, que flutuou no ar uns segundos e morreu. Os braços não travaram. Os músculos responderam. 100%. Sem hesitação, sem tremor, sem a paralisia que ela carregava igual fantasma por mais de 10 anos. Tirou as mãos e ficou olhando para o teclado. Dona Carmen do lado sussurrou baixinho. Ainda tem lenha. E aquilo foi o bastante. 4 palavras. Mas eram as certas. Ricardo continuava totalmente alheio. Seguia de costas no circo dele, entretendo a mesa. O cara da câmera mexia no celular. Marcos não aparecia. Seu Arthur espiou da porta da cozinha, pano no ombro, vendo Marina com a tranquilidade de quem já sabe o final do filme. Ela cruzou o olhar com ele. Ele fez que sim com a cabeça. Vai com tudo. Ela voltou para as teclas. Tava tudo certo. Os braços funcionavam. O banco era bom. O pedal respondeu quando ela apertou leve. O trambolho era velho, mas não soava mal. Ela tinha ouvido nos 3 acordes. Só faltava escolher o repertório. Não precisou pensar muito. Era uma obra que ela carregava no sangue desde os 16. Chopin, Noturno em Mi bemol maior. A mesma que a professora Helena usava de exemplo quando queria explicar o que era tocar com a alma. Não era música para se exibir. Não tentava impressionar com velocidade ou firula. O único objetivo era parar o tempo. Era exatamente o que aquele lugar precisava. Ela puxou o ar uma última vez. Posicionou os dedos na postura de início. Foi nesse segundo que Ricardo percebeu. Tinha virado no banco, provavelmente para gritar mais alguma coisa com ela, e deu de cara com a imagem. Ela sentada no banco do piano, de costas para ele, as mãos sobre as teclas. Ele congelou meio segundo. Depois soltou uma risada. Senhores, olha isso! Gritou, puxando a atenção de meio salão. Ela foi mesmo. Os convidados viraram. As mesas em volta também. O cara da câmera apontou o celular na hora. Ricardo levantou da cadeira, copo na mão, eufórico, achando que tinham dado o melhor show da noite para ele. Atenção, atenção! Ergueu o braço chamando o resto dos clientes com aquele sorriso de quem já sabe que o outro vai fracassar. Vamos dar chance para a moça.
murmúrios, risada contida. O salão inteiro estava de olho no instrumento. Marcos apareceu pálido na porta da cozinha. Marina sentiu o peso da multidão. Sentiu o holofote nas costas. Sentiu um silêncio muito particular. Aquele silêncio de espera, de plateia que ainda não sabe se vai rir ou calar a boca. Ela conhecia bem aquele silêncio. Era o mesmo silêncio de 3 segundos antes do aplauso que tinham arrancado dela. As mãos ficaram imóveis sobre as teclas por um tempo que pareceu eterno. Ricardo ergueu o copo, mostrando todos os dentes. "Manda ver, garçonete." Dona Carmen juntou as mãos e fechou os olhos. Seu Arthur se encostou na parede e ficou quieto. Marina fixou o olhar na frente. Não no instrumento. Na frente. Num ponto imaginário na parede oposta, igual a professora Helena ensinava. Você não presta contas para as notas, você presta contas para o lugar. E aí ela começou. Os primeiros acordes saíram suaves. Não foi uma entrada monumental. Não era daquelas aberturas que exigem atenção aos gritos. O noturno de Chopin nasce assim, quase um sussurro, quase em dúvida, nem quem confidencia um segredo antes de soltar a verdade inteira. A mão esquerda marcou a base. A direita entrou na sequência com o corpo da música. Não passaram 3 segundos de melodia e o clima do salão já era outro. Difícil explicar em palavras. Era mais uma sensação, como quando o tempo muda de repente antes da tempestade. Umas conversas morreram no meio da frase. Uns talheres pousaram no prato devagar, sem barulho. Teve quem tentou levantar e sentou de novo. Ricardo continuava de pé com o copo, mas o sorriso de deboche tinha congelado. Marina não via nada daquilo. Mantinha o olho no ponto na parede, como sempre fez, como aprendeu aos 16, quando a professora Helena falou que no palco a gente vai para dominar, não para sofrer. As mãos trabalhavam sozinhas, puxando uma memória que não precisava de comando. Fazia 12 anos que ela não sentia a luz do palco. Mas os ossos não esqueciam. O som cresceu. A mão direita alcançou os picos mais agudos da melodia, aqueles que Chopin usava para deixar a sensação de algo pairando no vazio, de uma peça solta que vai se encaixar mais tarde. Era um pacto de som. Quem entendia de música, percebia. Quem não entendia, sentia no peito do mesmo jeito. Dona Carmen abriu os olhos devagar. Seu Arthur segurou o ar por um instante, e foi nessa hora que Marcos atravessou o salão disparado na direção do piano. Veio com passos largos, com a cara de sempre de gerente, tentando apagar incêndio, olhando para os lados, torcendo para ninguém ver, mas todo mundo viu. Chegou perto da Marina, se curvou um pouco e cuspiu num sussurro cheio de nervoso. "Marina, para, agora." Ela não parou. As mãos continuavam. "Marina, mais duro. Você não tem autorização para mexer no instrumento. É equipamento do restaurante. Se não parar, vou ter que te tirar daqui na frente de todo mundo." A música não parou. Vinha a parte seguinte, mais longa, mais densa. Marcos ficou paralisado do lado dela por uns 3 segundos, que devem ter pesado 1 hora. O salão inteiro estava de olho nele também. Não só na música. Nele, e caiu a ficha de que qualquer passo errado naquele segundo ia ficar gravado na memória de todo mundo. Ele endireitou o corpo, ficou duro, nem avançou nem saiu. Ficou preso no meio do caminho entre o impulso de parar ela e a condenação social que o restaurante não ia perdoar. Ricardo deu o primeiro passo, andou uns metros na direção do piano com o copo na mão e parou a uma distância segura. Recuperou o sorriso, mas com um tom diferente, mais curto, mais pensado. "Olha só que curioso", murmurou, falando mais para os amigos que para os outros. "Ela sabe onde apertar." Um dos sócios tentou acompanhar com uma piada, mas saiu fraca, sem graça. "Qualquer um aprende a apertar botão." Ricardo deu mais um passo. "Isso não prova nada." Dona Carmen virou a cabeça devagar na direção dele. Foi um movimento mínimo, calmo, sem pressa. Mas alguma coisa na dureza do olhar dela fez o convidado de Ricardo baixar os olhos. Ricardo segurou a posição.
Fixou os olhos no instrumento, franzindo a testa, procurando o erro, o vacilo, a nota desafinada que desse razão para o discurso dele, que ela era uma fraude, que servia mesa e nunca ia passar daquilo, que o lugar dela era carregando o copo. O erro não veio. A execução seguia impecável. Veio a segunda parte da música, a mais famosa, aquela que qualquer um que já ouviu Chopin reconhece mesmo sem saber o nome. E quando essa parte começou, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma menina de uns 7 anos, sentada com a família no fundo, soltou a mão da mãe, apoiou o rosto nas mãos e ficou olhando para o piano com aquela fascinação pura que só criança tem. Como se estivesse vendo mágica de verdade. A mãe da menina olhou para ela, depois para o instrumento, depois encarou Ricardo, e foi o único momento da noite em que ele não soube o que dizer. Marcos deu uns passos para trás em silêncio e se encostou na parede. Seu Arthur, do outro lado do salão, cruzou os braços e puxou o ar devagar. Marina estava no meio da música, e a sala inteira, sem combinar nada, sem jogar na cara, já tinha escolhido um lado. Ricardo odiou aquele silêncio. Não era homem de sobrar em lugar nenhum. Tinha passado 20 anos construindo empresa, fechando negócio, comandando reunião, sempre com a voz mais alta, sempre definindo o rumo. Aquele vazio no salão era estranho, porque na vida dele ninguém nunca tinha conseguido calar um ambiente com ele presente. Ele deu mais um passo. Muito bem. A voz saiu mais alta que os acordes, de propósito. A moça sabe tocar. Que maravilha! Algumas pessoas viraram para ver ele. A música continuava. Mas vamos falar a verdade. Abriu os braços, tentando roubar a atenção de novo. Qualquer um com um curso básico tira essa música. É o que ensinam em escolinha de bairro, em aula de domingo. Soltou uma risada seca. Não precisava desse drama todo. Um dos sócios balançou a cabeça, aliviado por ter uma saída. Eu fiz uma oferta justa. Ricardo ergueu o copo. Um salário pelo show. A moça cumpriu. Negócio fechado. Posso deixar o dinheiro com o gerente. Olhou para o Marcos. Marcos, quanto ganha a garçonete no mês? Marcos tentou falar, calou a boca. Pode deixar que eu resolvo. Ricardo meteu a mão no bolso do paletó atrás da carteira, com a arrogância de quem já resolveu o problema. Negócio fechado. Bom proveito aí. Era uma saída digna. Ele sabia virar o ridículo e fantasiar de caridade, se vender como o chefe que cumpre o que promete, matar o problema antes que fugisse do controle. O mesmo truque que usava no escritório, nas vendas, em qualquer lugar onde sentia que ia perder as rédeas. Uns clientes voltaram a pegar nos talheres. Uma conversa recomeçou no canto. Ricardo respirou aliviado. "Garçonete!" gritou, ajeitando um sorriso no rosto. "Quando você terminar, me traz a conta e põe uma sobremesa na minha mesa. Cortesia da casa." Piscou o olho para os amigos, já que a noite foi tão refinada. As risadas voltaram. Mais tímidas, mais sem graça. Mas voltaram. E foi nesse milésimo de segundo que a música parou. Não terminou. Parou. O vazio que veio depois era diferente do de antes. Esse tinha peso. Esse tinha direção. Marina tirou as mãos do piano devagar, apoiou nas pernas, ajeitou a postura, e então, pela primeira vez desde que sentou, virou o rosto na direção de Ricardo. Ela encarou ele por uns segundos em silêncio puro e soltou o golpe. "Ainda não terminei." O restaurante inteiro prendeu a respiração. Ricardo tentou falar. Calou a boca. Inclinou a cabeça como se tivesse ouvido errado. "Como é?" Parei a música no meio. O tom de Marina era calmo. Sem raiva, sem dúvida. Calmo como um lago fundo. "Ainda não terminei. Escuta, moça, você já tocou o bastante para... O noturno em mi bemol maior do Chopin dura 3 minutos e 40 segundos no tempo normal." Ela seguiu falando sem aumentar a voz. "Toquei 2 minutos e 8 segundos. Ainda falta um pedaço bom." Alguém no fundo soltou um murmúrio.
Não era risada, era espanto puro. Ricardo franziu a testa. Então termina logo. Vou terminar. Ela continuou no lugar. Mas antes quero que você entenda com quem está falando. Eu sei muito bem com quem estou falando. Não sabe, não? A firmeza com que ela cuspiu a frase calou os amigos de Ricardo na hora. Marina levantou do banco devagar. Ficou de pé do lado do piano, de frente para o salão, sem pressa. Meu nome é Marina Alves. Passei 15 anos estudando música. Fui bolsista no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Toquei em 8 estados desse país. Com 22 anos, fui convidada para tocar no Teatro Municipal de São Paulo. Ela fez uma pausa. Um mês antes do concerto, me diagnosticaram com distonia focal na mão direita. Minha história morreu antes de começar. Ninguém disse uma palavra. Tô há 4 anos nesse restaurante carregando prato. 4 anos sendo ninguém. E hoje o senhor achou o maior barato me humilhar na frente de todo mundo. Nem precisou apontar. Tava claro. Achou que eu era só uma garçonete inútil. Ricardo ainda estava com o braço erguido, o brinde congelado no ar. Eu não sabia. Não sabia mesmo, ela concordou, porque não passou pela sua cabeça perguntar, porque para os seus olhos isso não valia nada. Eu não existia para o senhor até abrir a boca. Dona Carmen, do lado do piano, enfiou a mão na bolsa devagar e puxou o celular. Apontou a tela para Marina mostrando uma imagem. Era a capa do folheto. O mesmo que seu Arthur tinha tirado do depósito. Dona Carmen tinha fotografado antes de Marina guardar. Me deixa? Sussurrou baixinho. Marina fez sim com a cabeça. Dona Carmen ergueu o celular e mostrou para os clientes do lado. A mulher se inclinou, olhou para Marina, olhou para o Ricardo. O cara que estava filmando o drama apontou a lente direto para o celular da Dona Carmen. Essa aí é ela? Soltou do nada. Aqui está o folheto do evento, respondeu Dona Carmen, com a paciência de quem deu aula a vida inteira. Tá o nome dela, o ano e o teatro. Ricardo olhou a imagem. Depois encarou Marina. Depois percorreu o salão, que não tirava os olhos dele. Olha... Ele tentou se explicar. Não vou terminar a música agora, se Marina cortou. Ela voltou para o banco. Quando os dedos de Marina pousaram de novo nas teclas, o clima mudou. Não era mais a mesma coisa de antes. Teoricamente era igual, os mesmos acordes, o mesmo Chopin, a mesma música. Mas agora a sala sabia quem estava tocando, e isso pesava diferente. O som voltou no milésimo de segundo exato onde tinha parado. Sem hesitar, sem repetir, como se aquela pausa tivesse sido escrita na pauta desde sempre. O casal que tinha acabado de ver o folheto no celular da Dona Carmen ficou de queixo caído. A mulher passou o braço na mesa até segurar a mão do marido num gesto automático. A menina de 7 anos do fundo tinha derrubado o guardanapo no chão, e ninguém mandou ela pegar. Num canto, um senhor de uns 50 anos, sozinho, abaixou a taça de vinho sem beber. Ficou olhando para o piano com uma expressão que ia além do espanto. Era mais fundo, aquele tipo de olhar que vem quando uma música pega num nervo que a pessoa achava que já tinha curado. 3 mesas diferentes pararam de comer de uma vez. Nenhum prato fazia barulho, nenhum sussurro. Júlia, que tinha ficado presa no balcão o tempo todo, andou devagar até chegar perto do seu Arthur. Não falou nada, só ficou do lado. Seu Arthur continuava encostado na parede, braços cruzados. Tinha uma expressão calma, mas os olhos brilhavam de um jeito que ele mesmo nem percebia. A música chegou no fim, a parte mais lenta, mais longa, aquela que Chopin colocou ali como se soubesse que o público precisa de espaço para respirar antes do final. Ricardo continuava plantado no meio do salão. Nem sentou, nem vazou. Ficou preso naquele ponto morto entre a mesa e o piano, com o copo na mão, sem saber onde largar. 2 dos sócios já tinham recuado na cadeira, marcando distância. O terceiro, o mais novo, o que filmava, agora tinha a lente fixa no instrumento. Não estava mais atrás de piada, estava atrás do detalhe.
Dona Carmen tinha fechado os olhos de novo, a cabeça levemente inclinada. O acorde final pairou no ar. Marina pisou no pedal, deixando o eco morrer no tempo dele, até a madeira parar de vibrar, até o vazio voltar. 3 segundos. Os mesmos 3 segundos de quando ela tinha 15 anos num evento de cidade pequena, com piano desafinado e banco torto. E aí o salão veio abaixo. Não foram palminhas educadas de restaurante. Foi o tipo de aplauso que explode quando as pessoas esquecem onde estão. Os senhores do meio começaram, depois o sujeito sozinho da taça, depois a mesa do fundo, onde a mãe da menina batia palma com força enquanto a filha acompanhava, sem entender bem, mas sabendo que era o certo. Dona Carmen abriu os olhos, não bateu palma. Só ficou olhando para Marina com muita paz, igual professora que vê o aluno alcançar o que demorou anos para construir. Marina ficou no banco mais uns instantes, as mãos no colo, olhando para as teclas. Depois levantou. Ricardo continuava preso no meio do salão. Dessa vez não teve truque para salvar a cara. Sem discurso de despedida, sem o teatro de puxar dinheiro da carteira, sem aquele sorriso de quem tem tudo sob controle. Ele estava imóvel com o copo na mão, num lugar que tinha virado as costas para ele, e nem percebeu quando virou o vilão da história. Tentou falar. Pode acertar a conta com o Marcos. Marina soltou. Como combinado. Não teve rancor na voz. Foi pior. Foi gelo puro. O grupo dele tinha desmoronado em silêncio. O sócio mais novo já estava de jaqueta, louco para sumir. Os outros 2 cravavam os olhos na toalha da mesa com aquela concentração falsa de quem reza para a terra engolir. Ricardo tentou se explicar de novo. Olha, eu não sabia do seu passado. Ninguém me avisou que... Não tinham que avisar, não. Dona Carmen ergueu a voz da mesa dela com a mesma calma de sempre. Não precisa trazer currículo para ninguém aprender a respeitar. O salão ficou em silêncio de novo. Esse vazio era diferente de tudo que tinha acontecido. Ricardo olhou para Dona Carmen, olhou para Marina, percorreu o salão inteiro e, pela primeira vez na vida, ficou sem roteiro. Largou o copo na mesa do lado, que nem era a dele. Enfiou a mão no paletó, puxou a carteira, jogou um maço de notas sem nem ver quanto era e deixou no balcão, na frente do Marcos, que nem mexeu para pegar. Agarrou o paletó do encosto da cadeira, murmurou alguma coisa para os sócios que ninguém entendeu e saiu em direção à porta. A um passo de sair, parou um instante. Não virou, só parou e atravessou a porta. O vidro fechou atrás dele com aquele rangido leve da dobradiça, o mesmo barulho de sempre, o mesmo de todos os dias, o mais comum possível. O restaurante ficou suspenso por um segundo. Então o cara do vinho ergueu a taça na direção de Marina. Ela olhou para ele. Ele não disse nada, só sustentou o brinde. Marina puxou o ar. Jogou um último olhar para o instrumento, para as 2 teclas descascadas na ponta que ela conhecia de cor, e foi pegar a bandeja. O resto do turno andou diferente. Não teve conto de fadas. Não foi aquele clichê de cinema onde o mundo se ajeita do nada e a mocinha sai dançando pela calçada. Marina pegou a bandeja, atendeu os clientes que faltavam, entregou as contas pendentes. Fez o trabalho dela. Mas alguma coisa no ar do lugar era outra. Os clientes olhavam diferente, não com pena, não por curiosidade, com respeito, como se tivessem visto algo grande e ainda estivessem processando. Quando o salão começou a esvaziar, Dona Carmen foi a última a levantar. Deixou o dinheiro na mesa como sempre, uma boa nota, como sempre. Mas antes de ir, chegou perto da Marina no balcão. Tem cartão? Do restaurante? Marina quase riu. Imagina. Me passa seu contato aqui. A senhora puxou uma agendinha da bolsa. Marina anotou sem perguntar por quê. Tinha alguma coisa no jeito de Dona Carmen que não deixava espaço para dúvida. A senhora guardou a agenda, pegou a bolsa e foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta.
Você tocou uma coisa linda hoje, Marina. A porta fechou. Seu Arthur apareceu do lado com o pano no ombro como se fosse uma sexta-feira qualquer. Vai embora. Eu fecho. Ela saiu pela porta dos fundos, pegou a mochila no armário e desceu a escada do serviço. O ar na rua era fresco, aquele vento típico de São Paulo que não arrepia. Ficou parada na calçada 1 minuto inteiro, olhando para o nada. O braço direito estava calmo. Apertou e soltou o punho uma vez só, sem pressa. Calmo. 3 semanas depois, o mundo de Ricardo tinha desabado de um jeito que ele nunca imaginou. A gravação do rapaz tinha se espalhado que nem rastilho. Primeiro nos grupos de WhatsApp, depois nas páginas virais. Não tinha edição, nem legenda sensacionalista. Só a realidade. Não precisou de mais. 2 dos sócios que estavam com ele naquela noite postaram vídeo pedindo desculpa por terem ficado calados. Um cliente importante do Ricardo soltou um comunicado rompendo o contrato. Ele nunca mais pisou no restaurante. Marina não ficou sabendo de muita coisa. Chegavam fofocas pelos colegas, pelos grupos, aos poucos. Não sentiu que era uma questão de justiça. Só sentiu como um ponto final, como fechar a porta para uma corrente de ar que já incomodava. O que mexeu com ela veio de outro lugar. Dona Carmen ligou 12 dias depois, direta como sempre. Meu aluno desistiu. Tem um evento de fim de curso no Conservatório Municipal. Faltam 4 meses. Topa? Marina emudeceu uns 3 segundos. Faz 12 anos que não subo num palco. Eu sei. Você já subiu semana passada. Para isso ela não teve resposta. Não precisa largar seu emprego agora, completou Dona Carmen. Não precisa se jogar em nada grande. Só precisa aparecer terça-feira, 10 da manhã, na escola, pra gente ver como é que fica. E terça-feira, 10 da manhã, Marina apareceu. O evento foi num sábado à tarde, 4 meses depois. Uma salinha fechada, umas 60 pessoas, nem perto do Teatro Municipal que ela sonhava aos 22. Seu Arthur foi, Júlia foi. A mãe de Marina pegou um ônibus de Campinas e sentou na segunda fileira, puxando o lenço 3 vezes. Marina ficou no piano por 28 minutos. Quando terminou, o silêncio durou 4 segundos antes dos aplausos, 1 segundo a mais que aos 15 anos. 2 meses depois desse evento, ela estava saindo da escola depois de dar uma aula, quando um cara encostado num carro na rua soltou uma frase no ar. Aula de piano? Que dinheiro jogado fora. Quem vive de música hoje em dia? A alfinetada era para a filha dele. Uma menina que saía do prédio junto com a Marina, carregando as partituras embaixo do braço. A garota baixou a cabeça. Marina parou. Olhou para o cara. Olhou para a menina. Que música você está estudando? Perguntou para a garota. A menina levantou a cara, meio sem entender. Debussy, Claro de Lua. É difícil? Bastante. E como é que tá? A garota pensou. Quase saindo. Marina concordou. Com quase C já começa. E seguiu andando. Não falou com o cara, não precisava. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava. Ver uma mulher aguentar 12 anos engolindo uma dor que ela não pediu. Não por falta de caráter, por pura necessidade de sobreviver. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas, que só entende quem já passou pelo mesmo. O que me arrepia não é a hora do piano, é tudo que veio antes. É o avental quase caindo no chão. É o braço tremendo na pia, é segurar a barra e não sair correndo. Marina não venceu porque tinha um dom. Ela já tinha o dom antes e não serviu de nada quando a vida apertou. Ela venceu porque no segundo exato em que o mais fácil era vazar pelos fundos, ela ficou. Isso, no meu olho, é a prova de coragem mais absurda que alguém pode dar. Se essa história mexeu com você, se você sentiu um aperto aqui vendo ela, me dar um like é o jeito mais direto de me falar que a gente está no caminho certo. Esse detalhe simples ajuda pra caramba. Deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo agora. Juro, leio todos. E paro para responder de coração quem tira 1 minuto para escrever.
Tô morrendo de vontade de saber de onde você é. E se você acredita no peso que essas histórias carregam, aperta a inscrição para não perder as próximas. Esse canal tá começando agora, e cada pessoa nova que chega é o combustível que eu preciso para continuar tocando esse projeto. Conto com você. Peraí, não vai não. Aperta aí em um dos 2 vídeos que eu te deixei na tela para você já aproveitar e ver mais um. Nos vemos na próxima.